Olá, turma, tudo bem? Hoje, na atividade do livro interdisciplinar, nós vamos ver um pouquinho sobre as fontes históricas. Então, nós vamos abrir lá na página 21, tá? Para dar continuidade ao nosso conteúdo. Acompanhe a leitura junto com a professora, tá bom? Nas páginas 18 e 19, ao manusear alguns objetos pessoais, o personagem Murilo começou a se lembrar de fatos que ocorreram em sua vida no passado. Assim, podemos considerar esses objetos como fontes históricas. São considerados fontes históricas todos os recursos produzidos e utilizados pelos seres humanos que podem fornecer informações sobre o passado. Informações sobre acontecimentos e pessoas podem ser obtidos de fontes escritas, como diários, obras literárias, revistas, jornais, cartas e documentos pessoais. Pinturas, fotos, ilustrações, charges, caricaturas, assim como outros tipos de imagem, podem revelar muitas informações sobre a época em que foram produzidas. Objetos como roupas, acessórios, ferramentas de trabalho, móveis, brinquedos, materiais escolares ou utensílios domésticos são também fontes históricas para o estudo do cotidiano das pessoas no passado. Observe outros exemplos de fontes históricas a seguir. Então, aqui temos Dom Casmurro, né? É uma obra de Machado de Assis. E aqui na letra B, temos um caderno, né? Feito por um inglês, né? Durante uma viagem que ele realizou. Então, aqui, ó, na imagem A, capa do livro Dom Casmurro, de Machado de Assis. Ele nasceu em 1839 e faleceu em 1908. Obra literária de 1899 e publicada ainda nos dias atuais, como essa edição de 2013. Na imagem B, caderno de notas feita pelo naturalista inglês Alfred Russel Wallace, de 1823 a 1913, durante uma viagem realizada entre 1855 e 1859. Então, tudo que for que lembre o passado serve como fonte histórica, né? Com certeza, alguém da família tem fotos antigas, né? De quando eles eram crianças, quando a vovó, o vovô eram crianças. Tem alguma roupa, tem alguma fotografia, tem alguma carta. Então, tudo isso são consideradas fontes históricas, tá bom? Vamos continuar aqui na página 22, onde temos mais outros tipos de fontes históricas. Aqui na letra C, né, é uma charge feita pelo cartunista Ângelo Agostini, publicada na revista Ilustrada em 1882. Então, é uma charge aqui, é uma figura, né, da corte, como era uma forma de piada, tá bom? Na imagem D, tem a famosa obra da arte Mona Lisa, produzida pelo italiano Leonardo da Vinci, por volta de 1504. Né? Então, é uma tintura a óleo. Então, essa imagem, ela é conhecida no mundo inteiro, tá bom? Na imagem E, um lampião antigo alimentado por querosene, né? Então, esse lampião era utilizado para dar luz, né? Para iluminar o caminho dos garimpeiros também. Na imagem F, uma moeda de 100 réis de 1855, né? Então, aqui, uma moeda antiga também é considerada um fato histórico. Por meio da análise de diversas fontes, o historiador interpreta as informações que elas podem fornecer e constrói um determinado conhecimento sobre o passado. Aqui
está tendo a coleta de depoimentos e entrevista com pessoas. São recursos muito utilizados para obter informações sobre o passado, né? Então aqui tá representando a pesquisadora, né? A foto ao lado retrata um pesquisador coletando um relato de um casal idoso em 2009. Então tem um relato aqui de algum acontecimento. Também virou fonte histórica para os familiares. Continuando na página 23, a história dos seres humanos. Você já sabe que a história é construída por meio de fontes, ou seja, vestígios do passado que chegam até nós. E como podemos ter acesso a fontes de povos que viveram há milhares de anos? A arqueologia é a ciência que estuda o modo de vida dos povos antigos com base em seus vestígios materiais. Observe a seguir um exemplo de como funciona o trabalho de um arqueólogo. Então aqui tem a imagem, né? A escavação arqueóloga no sítio Bonim, Urubici, em Santa Catarina, em 2016. A área estudada pelos arqueólogos é chamada de sítio arqueológico. Normalmente, esse local é demarcado para que a pesquisa não seja comprometida. Então aqui, ó, tá bem demarcado aqui com linhas, né? Com barbante, é a área que é estudada. E aqui na setinha verde, o processo de escavação deve ser feito com muito cuidado e atenção. Caso isso não aconteça, o material pode ser danificado e as pesquisas se tornam imprecisas, tá? Aqui continuando, um sítio arqueológico pode conter diversas camadas, o que indica ocupação de povos em diferentes períodos. As camadas mais profundas costumam ter objetos de povos mais antigos, então eles vão cavando o mais longe, o mais fundo que eles conseguem. Quanto mais fundo, mais antigo é o vestígio que encontram. Quando encontramos os vestígios, devem ser catalogados e higienizados. Depois eles passam por análise e comparação com outros documentos para que possam ser interpretados de forma adequada. Então, sempre vai ter alguma notícia, alguma coisa escrita sobre essa coisa, né? Sobre o que encontrarem aqui. E aqui, para a gente terminar, nós temos os primeiros grupos humanos. Muitas pesquisas arqueológicas buscam analisar os vestígios deixados pelos primeiros grupos humanos. De acordo com esses estudos, nossos primeiros ancestrais têm origem na África. Ao longo de milhares de anos, eles se desenvolveram e se adaptaram aos diversos ambientes, passando a produzir instrumentos cada vez mais elaborados. Nesse processo de adaptação e produção de instrumentos, o ser humano passou a interagir com a natureza e a modificar as paisagens, explorando os recursos disponíveis para a fabricação de elementos que atendessem às suas necessidades. Então, olha só os tipos de crânios, né, que foram encontrados. Os vestígios arqueológicos podem indicar diversos aspectos sobre os primeiros seres humanos, como a época em que eles viviam, de que maneira se alimentavam e como era a sua estrutura corporal. Ao lado, fotos de crânios de alguns dos primeiros grupos humanos, tá? Vamos conhecer como era o modo de vida dessas populações? Modo de vida nômade. Os primeiros grupos humanos não viviam em habitações fixas, pois eles tinham que se deslocar constantemente para buscar alimentos. Chamamos esses grupos que se mudavam com frequências de povos nômades, né? Então, são aquelas pessoas que não ficam morando sempre no mesmo lugar, estão sempre se mudando, né? Em busca de alimentos. O modo de vida dos povos nômades eram baseados principalmente nas atividades de caça e coleta. Então aqui tem uma pintura rupestre, né, de mais ou menos 8.500 anos atrás,
representado por grupos humanos praticando a caça lá na Líbia. Agora, vocês deram para perceber que não tem nenhuma atividade aqui no livro. Vocês vão pegar o caderno e a professora vai passar as questões, tá bom? Vamos lá as questões. São só 4 questões, tá bom? A Pro vai colocar aqui também para vocês. Então, vocês vão colocar lá no caderno, né? MF Angelino de Oliveira. Tá? Vamos colocar o cabeçalho. A Pro vai colocar aqui para quem não lembra, tá bom? Botucatu. Hoje é dia 27 de abril de 2021. Aí coloca o nome, tá bom? Pra Pro sempre ver de quem que tá me mandando, que às vezes as fotos se embaralham. Aí vocês vão colocar livro interdisciplinar páginas 21 a 27. Responda as questões. Todas as questões estão relacionadas ao texto que a professora leu agora com vocês, tá bom? 1. De onde se origina nossos primeiros ancestrais? Não se esqueçam da pontuação. Dá para pular umas 3, 4 linhas, tá bom? 1, 2, 3, 4. Aqui o caderno da Pro é pequenininho, tá bom? Questão 2. O que os vestígios arqueológicos podem indicar sobre os primeiros seres humanos? Aí pulo umas 3 linhas também. Questão 3. O que são povos nômades? Ponto de interrogação. Também dá para pular umas 2, 3 linhas. E nós vamos terminar com a 4ª questão. Como era o modo de vida dos povos nômades? São só essas 4 questõezinhas. A Pro vai tirar uma foto também e enviar para vocês, tá bom? Aí as 4 questões vocês respondem no caderno e mandem para Pro. Um beijo.